Sexoterapia, para quem gosta de falar, para quem gosta de fazer e até para quem não gosta. Qual a chance de um namoro à distância dar certo? Depende do que é dar certo para você. 73% deles passam dos 6 meses, contra 70% nos relacionamentos de carne e osso. Pelo menos é o que diz um levantamento do Centro de Estudo das Relações de Longa Distância dos Estados Unidos, onde mais de 7 milhões de casais têm uma relação que sobrevive graças ao telefone e à internet. 6 meses é fácil, mas dá para manter um namoro longo ou mesmo um casamento com pouco ou nenhum contato físico? É possível construir uma vida em comum com alguém que mora em outra cidade? Como lidar com a saudade, a insegurança, o ciúme? Relacionamento à distância é o tema desse episódio de Sexoterapia, esse espaço criado por Universal UOL para falar de sexo e relacionamento. Eu sou Marina Bessa, editora-chefe de Universa. E comigo, do outro lado da linha, Ana Canosa, sexóloga, psicóloga e que não deixa de atender os casais em crise nem em tempos de quarentena, né, Ana? Menina, olá todo mundo. Pois é, nem em tempo de quarentena, várias questões pipocando. Tem gente que gostaria de estar do ladinho de alguém, do ladinho do seu parceiro ou parceira que tem relacionamento à distância, e tem gente que está do ladinho convivendo, querendo, sofrendo e pedindo, pelo amor de Deus, ficar para que esse longe relacionamento seja à distância. Olha, Ana, eu queria estar pertinho de você hoje, mas eu por também, conta amiga. do coronavírus e dessa situação que a gente está atravessando, hoje o nosso podcast vai ser gravado à distância também. A Ana na casa dela, eu na minha, e vamos receber também a nossa convidada à distância, que hoje é a Bárbara dos Anjos Lima, editora de Universa e também podcaster no podcast Estamos Bem. E também no podcast É a Mãe, né, Bárbara? Isso, eu tenho 2 podcasts. E também um caso de relacionamento à distância de sucesso. Exatamente, por isso é o mais tá importante, né? O meu maior gabarito no programa de hoje é esse. Eu sou editora de Universo. Obrigada, gente, pelo convite. Muito feliz de estar aqui. Preferia também estar pertinho de vocês, mas o importante é que estamos conectadas, ainda bem, graças à internet, que deixa as relações mais próximas. E é isso. Estamos aí para discutir esse assunto que me é muito particular também, porque já vivi bastante sobre esse, tenho bastante experiência. Não, a Bárbara é casada com um namorado à distância, né, Exatamente, Bárbara? exatamente. É tão interessante como as perspectivas mudam, né, a partir da realidade que a gente vive. Eu, como trabalho com sexualidade há muitos anos, eu me lembro quando a gente começou a falar de relacionamento virtual, isso nos idos de 1900 e alguma coisa, 80 e pouco, 90, enfim, que era um absurdo, sabe? A tendência de julgamento sobre as relações afetivas à distância era muito forte, então os profissionais julgavam muito, isso não vai dar certo, imagina, né? Como é que é não ter o olho no olho? Então, naquela época, só para o pessoal entender, quem está nos ouvindo e não tem compreensão disso, a gente não tinha vídeo, né? Você não tinha WhatsApp, você tinha ICQ, você tinha, sei lá, um chat na UOL, você tinha uns tipos de aplicativos. Minha carta, Ana! Eu já tive um namorado à distância que era carta. Ah, bom, isso, mas amiga, carta nós estamos falando lá né, amiga, eu tinha uns 10 anos. Mas quando começou essa coisa das paixões virtuais, a gente não tinha os recursos que tinha hoje. Então, a tendência de julgamento dos profissionais era dizer, gente, que absurdo e tal. Olha essa perspectiva hoje, a gente só está fazendo esse podcast porque a gente está aqui conectadas, uma olhando para a outra, se não fosse a tecnologia, e satisfazendo um pouco os nossos afetos também, né, Marina? Porque é bom olhar para você depois de, sei lá, 2 semanas confinada. Tudo é uma questão de perspectiva. Não, total. Uma coisa que eu acho muito interessante que esse isolamento social está trazendo, por mais incrível que pareça, é uma reconexão com muitas pessoas, assim, né? Eu tenho feito lives não, mas chamadas de vídeo com minha família que mora longe, com os amigos que moram perto, mas estão longe. Às vezes eu acho que eu estava refletindo que talvez eu esteja vendo mais as pessoas na webcam, na câmera ali do celular, do que eu via pessoalmente na vida corrida.
né? Então a gente, ainda bem nesse momento que é de preocupação, que é tenso, que a gente está vivendo, as ferramentas de modernidade, a tecnologia está do nosso lado para a gente aproximar as pessoas. E assim, eu acho que até a ideia do relacionamento à distância foi evoluindo muito, porque se tu pensar um relacionamento à distância há 20 anos, como a Marina falou, na época da carta, ou no máximo do telefone, é muito diferente do relacionamento à distância como eu tive com o meu marido, que a gente se falava todos os dias, trocava mensagem, até sexualmente trocava nudes, sabe assim, a Olha, conexão a conexão é muito maior, né? Então eu acho que ele é um relacionamento mais construído à distância do que seria um relacionamento à distância de 15, 20 anos atrás. Não, sem dúvida. Não, meus pais, gente, os meus pais namoraram à distância há 50 anos atrás. E eu acho que isso devia ser caraca. muito comum, porque, enfim, as distâncias, mesmo as curtas, elas eram grandes, né? Eram mais difíceis de Sim. ser. Então, assim, você andar 200 quilômetros não era uma coisa, assim, banal, né? Então, minha mãe tem, assim, guardado uma mala, não é exagero, uma mala de carta mesmo, que eles trocavam, porque meu pai foi fazer faculdade numa outra cidade, a minha mãe foi para outra, e assim, se viam a cada 3 meses, 4 meses, e iam trocando cartas, né? É bonito, Mas mas aí é um tem. pouco um romantismo, assim, complicado, né? Não, e é isso até que eu ia perguntar para Ana. Também é de um tempo que talvez a gente vivia com menos opções, ou talvez ou mais ligados aos nossos compromissos amorosos. Então, sei lá, tua mãe estava namorando teu pai, ela estava namorando teu pai comprometida, não estava. Não, Hoje em Isso. dia, e ia tu não casar tá. virgem, né? Então hoje em dia tu tem outras coisas, é muito mais volátil. Se tu não te compromete com uma pessoa, né, Ana? Eu acho que Da sim. mesma maneira que há 50 anos, né? Agora tem uma questão que eu queria colocar também para a gente discutir, que é assim, certamente o que a Bárbara está falando, né? Quer dizer, tinha um distanciamento muito maior, mas o tempo de comprometimento era muito grande, né? E o tempo era outro. Agora, uma pergunta que eu faço é: será que a expectativa que a sua mãe e seu pai colocavam, Marina, nesse relacionamento à distância, é a mesma que a gente tem hoje nos relacionamentos à distância? Porque eu acho que a expectativa pode ser igual. O que vai mudar é o quanto que eu vou colocando essa expectativa diante da realidade muito mais rápido. Então, né, porque à medida em que você vai usando recurso de vídeo, à medida que você vai pesquisando a pessoa no Instagram, à medida, estou falando assim, uma pessoa que você não conhece, então você começa. A expectativa que você tem sobre amor, sobre afeto, sobre me deseja, eu acho que é a mesma da sua mãe lá de trás. Só que a quantidade de realidade que você vai interpondo, eu acho que ela vem muito mais rápida, né? A frustração de quem é essa pessoa talvez venha mais rápida. Acho que a Bárbara pode até se Sim. colocar desse. Eu acho que aí tem uma coisa que é importante a gente também falar, que existem vários tipos de relacionamento à distância, existem os mais modernos hoje em dia, que é mais difícil. Não é assim, eu, por exemplo, vou dar o exemplo do meu relacionamento. Eu conheci meu marido numa festa, numa balada, a gente ficou, e aí ele foi morar fora, eu fui viver a minha vida, fiquei com outras pessoas, a gente ficou 3 ou 4 anos separados, a gente se reencontrou no Facebook, começou a falar, e aí a gente começou a reconectar. Eu morava em São Paulo, ele morava no interior do Rio, trabalhava numa universidade no norte fluminense. É longe, não tem um voo direto, eram 10 horas de ônibus, ok. Mas a gente, já tinha se visto, porque eu acho que existe um relacionamento à distância que as pessoas se conhecem totalmente virtualmente, totalmente pela internet, que eu acho que é até um outro momento, talvez um pouco diferente mesmo, porque, sei lá, se tu, né, aí tem todas as questões de tipo, quanto tu conhece a pessoa, quanto ela tá mentindo na internet ou não tá. Eu conhecia esse cara com quem eu fui encontrar, ele podia ter mudado muito, ele podia, né, mas assim, era uma pessoa real. Isso um. E uma outra coisa que, assim, o longe era perto, porque por mais que a gente tinha compromissos de se ver pelo menos uma vez por mês, porque era o máximo que a gente entendeu que a gente conseguiria aguentar para aquele relacionamento continuar evoluindo. E aí, claro, a gente já tinha uma idade, uma condição financeira e tal, que isso pôde ser alimentado. Não é todo mundo que vive essa realidade, mas eu tinha que ter, na minha concepção, uma parte
era a distância, mas tinha uma parte que para mim era muito importante gravar, de proximidade, de tempos em tempos, sabe? Bárbara, a sua história é bem parecida com esse primeiro caso que a gente vai ouvir hoje aqui. Vamos para as nossas histórias? Bora lá. Vamos. Hoje, no Sexoterapia, a gente trouxe 3 casos reais, apurados pela reportagem de Universa. Todos têm a ver com um relacionamento à distância. O primeiro deles é o da Caroline, 39 anos, médica de São Paulo. Manda casos. Conheci meu marido em 2004, durante uma viagem de férias para Londres. Da minha parte, posso dizer que foi amor à primeira vista. Passamos uma semana toda juntos e foi muito intenso, muito romântico. Só que as férias chegaram ao fim. Ficamos 2 semanas encarando aquilo como uma separação e sofrendo. Mas a gente se correspondia todos os dias por e-mail. Até que ele me disse que viria me visitar no Brasil. Foi quando, oficialmente, a gente começou a namorar à distância e se comprometeu a ser exclusivo um do outro. Em uma época em que não havia WhatsApp nem FaceTime, a gente conversava por ICQ e por e-mail e uma vez por semana por telefone. Depois de 2 anos, eu me mudei para a Inglaterra. Nos casamos em 2007 e estamos juntos até hoje. Sexoterapia. É tipo um conto de fadas essa história, né? Aquela coisa, você viaja para um país europeu, aí você encontra um homem maravilhoso que vira seu marido. Né? Tipo, isso aconteceu comigo, só que sem esse final. Eu só achei que fosse ser meu marido, mas não foi. Voltei pro Brasil e o cara nunca mais falou comigo. E ela ainda foi morar na Inglaterra, né? Veja só, é para fechar o conto de fada, vamos combinar? Mas sabe uma coisa que eu acho que é muito... que a gente tem que ter essa conversa quando tem relacionamento à distância. As pessoas me perguntam muito sobre como fazer relacionamento à distância dar certo. E uma coisa que é muito clara para mim é que em algum momento alguém vai ter que fazer uma decisão, alguém vai ter que ceder. Alguém vai ter que abrir mão da sua vida, do lugar onde mora, do seu emprego, se tiver um emprego. Alguém vai ter que sair do seu lugar. Porque, assim, quanto tempo pode durar um relacionamento à distância? Tem que ter uma perspectiva de algum momento ficar junto, né? No meu caso, meu marido estava disposto a fazer essa mudança. E isso foi muito decisivo para o nosso relacionamento continuar. Logo no começo, Mas, Bárbara, vocês já tinham essa definição desde o começo? Assim, em que momento você coloca essa conversa, né? Vamos... Porque no começo de namoro, ninguém quer falar de casamento, né? No começo de namoro, claro, né? Assim, a gente não, mas assim, foi naturalmente ficando claro que que no caso ele tinha uma bolsa de pós-doutorado que tinha uma data para acabar, né? Ele morava numa cidade do interior, eu estava num momento da carreira que estava crescendo, então assim, naturalmente eu já fui dizendo que eu não estava disposta a ir morar onde ele morava, que era do campus dos Goitacazes, interior, assim, não era uma realidade possível para mim. Eu não me mudaria por amor para Londres, talvez, como a história da Caroline, né? Mas assim, olha só que conveniência. Não, eu tô brincando, mas assim, para mim e para ele estava no momento oposto. Então eu acho que foi a sorte ao nosso favor, talvez, mas eu acho que essa conversa tem que entrar em algum momento na pauta. Não é uma conversa fácil, não é uma conversa legal de se ter, mas em relacionamento à distância, o que eu sinto, na minha experiência, é que algumas conversas são aceleradas. Porque não dá para deixar rolar, sabe? Tipo, se a gente tá namorando, a gente tem que, nem ela falou, decidimos ser exclusivos. Eu não vou ficar morando aqui numa cidade, tu vai ficar 2 quilômetros, ou 2.000 quilômetros, ou 200.000 quilômetros, sem saber se eu posso ficar com outras pessoas, ou tu vai ficar com outras pessoas. A gente tem que ter algumas conversas que talvez tu ficasse, eu vou ficar ficando com esse cara, com esse boy aqui, uns 3, 4 meses, vamos ver pra onde anda. Mas, será que a gente se encontra esse final de semana ou eu saio com as minhas amigas? Não, cara, tu tem que comprar uma passagem de avião, tu tem que comprar uma passagem de ônibus, tu tem que ter algumas conversas que são aceleradas, talvez. E aí, talvez, o relacionamento à distância, nesse momento, ele vá mais rápido do que os outros relacionamentos. Eu acho que a gente está falando que eu sempre adoro falar isso, né? De uma disponibilidade para a relação de compromisso. Porque o que a gente está falando, no caso dessa nossa ouvinte, no caso da Bárbara, é a questão do envolvimento romântico, da necessidade de ter alguém, da vontade de criar vínculo, do apego. Quando a gente fala de apego, por exemplo, na psicologia, a gente tem grandes 2 linhas teóricas, dos teóricos que acham que a gente nasce antes mesmo das necessidades fisiológicas básicas, que a gente tem necessidade de apego
antes das necessidades fisiológicas. E tem os teóricos que falam do contrário, que a gente começa pela necessidade fisiológica e a partir do contato com a mãe, enfim, seio materno, não sei o quê, a gente passa a desenvolver apego. Mas, de qualquer maneira, o apego ele é um registro do ser humano social, a necessidade de comunicação, a necessidade de criar vínculo. Então, quando eu encontro uma pessoa que eu tenho química sexual, que o beijo bate, que é uma pessoa que tem, sabe, uma coisa assim, sabe, que tem o sexo é bom, é bem-humorado e disponível, gente. Nossa! Você vai mudar para outro país e vai falar, cara, como é que vai fazer? Então, a primeira questão é o quanto que eu estava disponível para criar esse vínculo, que é o que a Bárbara está falando. E aí nós vamos ter que tratar disso, né? O quanto que eu não quero deixar correr. Se eu não estiver disponível, vai dar boi na linha. Outra coisa que eu vejo também no relacionamento à distância é que, pelo menos para mim, foi muito assim. Nos primeiros 2, a gente ficou 2 anos à distância, tá? A gente se via uma média de uma vez por mês, às vezes um pouco menos, às vezes um pouco mais. É muito fácil ser muito só bom. Porque no primeiro momento a gente estava junto no final de semana. Então, primeiro um ano, a gente se via num final de semana, ninguém estava trabalhando, ele chegava, já estava linda, né? Tipo, ele tá vindo. Depilava, fazia a sobrancelha, ela lá estava tipo maravilhosa, com a calcinha nova, ele chegava lá, né? Assim, no auge. Então, a gente passava ali 2, 3 dias, ele ia embora, não dava nem tempo de se estressar. E era uma coisa que eu tinha, em algum momento, até uma certa preocupação, sabe? De segurança, assim, né? De tipo, o quanto eu estou vivendo uma fantasia e o quanto quando a gente for viver de verdade junto, e na hora do vamos ver, do dia a dia, o quanto a gente vai ter que trabalhar algumas coisas que a gente não teve tempo, porque a gente vivia à distância. Mas esse também é um processo dos relacionamentos, dos namoros de carne e osso ali, né, ao vivo. Também é assim. A gente também começa um namoro vendendo só o melhor da gente mesmo, né? Saindo de vez em quando e toda perfumada e tal. Talvez a diferença maior desses relacionamentos à distância é que esse período de conhecimento à distância ele é alongado, né? Porque quando você está perto, aí aos poucos você vai aproximando, um dia você dorme aqui na minha casa, vai outro dia ali. Naturalmente a convivência aumenta e você vai se sentindo mais seguro. Eventualmente vocês vão morar juntos, mas não existe um compromisso tão difícil do tipo, vou largar o meu trabalho para ver se vai dar certo morar com você, né? Sim. Né, Ana? Que eu acho que você tem que decidir o segundo passo colocando coisas em jogo, né? Mais coisas em jogo. Eu acho que é a história da convivência, né? Que é um dos pilares fundamentais dos relacionamentos conjugais. Eu acho que a grande questão é como é que vai fazer esse tipo de convivência. Existem pessoas que acham que o relacionamento à distância, de alguma maneira, aproxima você do outro, onde você pode construir maior intimidade. Existem pessoas que não, que vão dizer, não, eu acho que você pode fingir muito mais uma personagem, criar uma personagem muito maior. Hoje em dia, eu acho que com tanto de recurso que a gente tem, né, eu fico pensando, por exemplo, uma das críticas que se tinha a relacionamentos virtuais lá nos idos do século XX era justamente assim, bom, eu não estou mais a fim de falar contigo, então eu só vou falar com você na hora que eu quiser, né? Então, abro um e-mail, escrevo o e-mail, te mando o e-mail. Hoje em dia já não funciona mais assim. E nós também... É um ghosting, né? Nós também, com tanto de tecnologia que cada um individualmente carrega com os seus desejos, a gente está reproduzindo isso também no próprio relacionamento amoroso. Então, você não precisa estar à distância para sofrer essa questão da autonomia do outro. Quantos e quantos casais não estão? Um do lado do outro, cada qual com o seu celular. E o grande incômodo é esse. Em que momento que eu me disponibilizo para você e em que momento eu não me disponibilizo, porque eu estou muito preocupada e muito envolvida com as minhas questões. Então, aquilo que se tinha como uma crítica ou um problema do relacionamento virtual que poderia implicar na falta de intimidade, agora é vivida no relacionamento real, nos casais. Que loucura, né? Sexoterapia volta já. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br/podcasts.
Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Eu queria pegar o gancho no relacionamento virtual para contar o nosso segundo caso do dia. Essa é a história da Rosa, de 36 anos, dentista, também de São Paulo. Manda casos. A gente se conheceu no Happn e foi se familiarizando um com o outro pelo Instagram. Nas fotos, ele sempre aparecia com a mãe. Ele era gato, parecia interessante. Mas a gente só se comunicava por mensagem. A gente nunca se falava. Em todo esse tempo, ele me mandou um único áudio. Um dia, depois de algumas semanas, a gente combinou de se encontrar. Cheguei no bar, vi ele de longe, chegando e me empolguei, porque ele realmente era muito gato. Mas quando ele começou a falar, eu vi na hora que não ia rolar. Ele era muito tímido, tinha muita dificuldade em se comunicar e era gago. Eu me senti mal, até um pouco preconceituosa, mas falar com ele foi levar um balde de água fria. Nunca mais voltamos a nos encontrar. Sexoterapia. Gente, tudo errado, né? Tudo errado nessa história. Tadinho. Fiquei com pena do cara, mas assim, primeiro que pra mim já assinou um sinal vermelho quando eu só tinha foto com a mãe. Pois cara. Aquilo pra mim, gente, gago vem, coitado, seguro o gago, não tem problema. Agora, foto com a mãe, aquilo me deixou achar, não sei. Mas eu acho que no caso deles nunca terem se comunicado, né? Assim, você não consegue, não dá pra colocar uma expectativa em cima de um relacionamento que você, enfim, provavelmente ela não estava envolvida com esse cara, né? Ela achou que ele era bonito e quis ver qual que era. Porque tem uma coisa que a Ana estava falando, que algumas pessoas têm mais facilidade de falar pela internet, algumas têm mais facilidade de falar ao vivo, mas hoje em dia a internet é uma realidade. Então, por mais que tu tenha uma persona na internet, uma na vida real, aquela tua persona da internet já é a tua persona real também, porque tu te comunica no teu trabalho, tu fala com as pessoas pelo WhatsApp. Com a tua família, tu fala pelo WhatsApp. Então, se tu é aquela pessoa que ninguém entende o tom que tu tá querendo dar no WhatsApp, tu tem que rever, porque... né, as comunicações são feitas assim, então eu não acho que dá para descolar tanto assim. E aí ela não estava querendo ter algumas conversas, ou ele não estava querendo ter algumas conversas com ela por mensagem, talvez porque ele realmente, ele já estava sinalizando que ele era tímido, né, Ana? Não, e muito provavelmente porque ele era gago. Muito provavelmente porque ele devia ter um comprometimento na autoestima, uma dificuldade de dizer isso logo de cara. Então ele estava querendo ganhar, vamos dizer, a intimidade dela, se mostrar de outra maneira, né? Que não fosse a maneira do áudio, porque senão isso poderia deflagrar a dificuldade dele, né? A dificuldade para se colocar. E existem pessoas que têm isso mesmo, né? Você sabe que um dia uma pessoa me mandou uma mensagem dizendo para mim assim, olha, eu encontrei você num aplicativo. Eu falei, ai, caceta, né? Eu falei, que aplicativo? Aplicativo de relacionamento. Ela falou assim, era uma moça. Ela falou assim, olha, não, então, na hora que eu vi sua foto, eu achei estranho, eu fiquei pensando que eu conhecia você de algum lugar. Mas fiquei, depois eu fui pesquisar e um dia eu liguei a televisão e vi você. Então a pessoa pegou, isso aconteceu 2 anos atrás, a pessoa pegou uma foto minha, que está na internet, qualquer, e colocou como perfil de um aplicativo de relacionamento. Imagina eu casada há 18 anos no aplicativo de relacionamento. Gente! Então, assim, pois é. E eu me lembro que na época eu escrevia para a revista VIP, eu tinha uma coluna mensal lá, e eu escrevi, olá, meu nome é Liliana, porque Liliana era o nome que a pessoa deu no perfil, contando essa minha experiência. E aí, um monte de gente, a hora que eu publiquei na coluna, veio dizer que fazia isso, que já tinha usado foto de alguém. Então, assim, e aí das diversas razões, né? Pessoas que são casadas e que querem ficar flertando, e aí usam o perfil de outra pessoa, uma foto de outra pessoa. Pessoa que tem timidez, pessoa que tem vergonha do próprio corpo, do próprio rosto. Então, eu penso que, mesmo hoje com todas as possibilidades, eu acho que ainda a gente vai encontrar pessoas com essa dificuldade. A gente fez uma reportagem essa semana, né, Marina, sobre os fakes lá no Universa.
que eles têm no The Circle, que é da série brasileira agora, enfim, tem no The Circle americano, The Circle Brasil. A Marina tinha falado dessa série antes da gente começar a gravar, eu falei, não tem nada a ver, mas agora eu achei que tem mesmo. E aí tem um dos personagens lá que inventa um outro personagem, porque achava que ele é uma menina que é lésbica, e ela falou, não, eu vou criar um cara hétero, gato, top, que vai todo mundo se apaixonar e eu vou ganhar o programa. Eu vou dar um spoiler, não deu muito certo, mas aí as pessoas se apaixonam. E quando a gente fez essa reportagem essa semana sobre os fakes, eu vi que tem gente que cria fakes porque quer criar uma vida de fantasia melhor que a vida delas. E aí nisso tu te relaciona com outras pessoas, tu cria amizades, tu cria uma vida que às vezes tu tá em casa, sei lá, tua vida é só ir do trabalho para casa do trabalho, tu não tem amigos, e aí lá no fake tu tem uma carreira maravilhosa, muitos amigos, é fitness, sei lá, enfim. E aí tu te conecta com outras pessoas através dessa personalidade que não existe e apresenta tudo que tu gostaria de ser e não é. Uma grande loucura, né? Então, e aí, só para completar o que você está falando, Bárbara, é essa linguagem da comunicação virtual. Quer dizer, antigamente a gente tinha uma bússola para fazer a leitura do comportamento do sujeito ou da sujeita, né? Então, se a pessoa atendeu o telefone ou não, se ela estava em casa, sei lá, se ela te olha de um jeito, se ela se coça, a linguagem corporal para a gente era muito mais compreensível. Hoje, como é que você vai adivinhar ou fazer a linguagem via comunicação virtual? Então, a pessoa não atendeu você no WhatsApp porque ela está trabalhando, ou ela colocou... Quantos casais no consultório, a mulher brigando, porque ele não me responde, e ele está lá online, sabe assim? Aí começa também, né? Qual é a bússola que eu tenho para entender quem você é de fato e que tipo de relacionamento você quer comigo? Isso, para mim, atualmente, é a maior dificuldade das pessoas que vão estabelecer vínculos com pessoas de aplicativo ou com pessoas que elas não conhecem. Isso, porque essa era uma questão que eu ia colocar, né? Como que você, no caso dessa nossa ouvinte, essa personagem, ou do cara, né, melhor dizendo, como é que você se mostra também à distância? De uma forma que a pessoa, quando você fosse conhecer pessoalmente, não vai haver uma decepção, uma coisa. Como você vai... O cara é tímido, é gago. Ele estava tentando conquistar a menina de algum outro jeito. Ou você, enfim, criou um personagem fake, né, se for mais ou menos... Todo mundo dá uma mentirinha, né, gente? Todo mundo põe um óculos escuro, todo mundo tira aquela foto assim... Usa melhor, todo mundo usa o melhor ângulo, né? Todo mundo passa um batonzinho, sei lá. É um nível de fake, né? Não é? Você pode não criar uma personalidade totalmente diferente da sua, falar que é um homem sendo que você é mulher, ou que você é loira, você é morena, mas aquela foto que tá lá tem níveis de falsidade, né? Em algum momento essa realidade vai vir à tona. Como é que faz, Ana, para você se apresentar virtualmente? Não, gente, tem pesquisa, amiga ouvinte, tem pesquisa que mostra o tipo de perfil e de foto que você tem que ter no aplicativo para você ser mais printada lá. Sim, se é de cima, se é de baixo. Mas essas pessoas não querem sair da vida virtual, será? Porque se você pretende um dia sair, você tem que se mostrar com um pouco mais de realidade, né? Então, mas vamos dizer assim, o mercado é complicado, é muito competitivo, né, minha filha? Então, se você pensar lá que tem uma vitrine ali... Mas é mais ou menos o que a gente estava falando antes também, né, Marina? A gente está para apresentar a tua melhor versão no começo do relacionamento. Tem que mostrar a sua primeira Então, aí depois que tu já ganhou, já pescou, aí tu conta as coisas, né? Eu acho que era isso que o menino tinha sentido. A gente conversou por bastante tempo, mandei foto da minha mãe, curtiu a sogrona, né? E a gente nem... Quando ela falou, gente, eu jurei que ela ia entrar no restaurante e a sogra ia estar na mesa do lado, gente. Eu jurei que a história ia acabar assim. Ô, gente, mas também tem pessoas que se relacionam só, como a Ana estava falando, né? Que vivem esses relacionamentos longos e longos virtuais, né? Como tentando, enfim, suprir talvez algum tipo de carência que tem a ver com a história da nossa terceira personagem. Vamos ouvir. Essa é a história da Luísa, de 41 anos, historiadora de Minas Gerais. Manda casos. Há 15 anos, eu me envolvi em um relacionamento virtual. Na época, eu tinha 3 anos de casada, amava o meu marido,
mas estava infeliz e vivendo uma vida que eu nunca tinha planejado. Casar tão nova deu uma sangrada em mim. Eu soube disso quando eu conheci o Pedro, em 2005, num chat do UOL. Ele era solteiro, parecia solitário. Desde o início, o que eu gostei nele foi o charme despretensioso, a sutileza, as abordagens inteligentes. As nossas conversas duravam horas. Estava tudo indo muito bem, até que ele partiu e me deixou sem qualquer comunicado. Eu sofri, chorei, mas passou. Houve mais 2 separações e reaproximações, até que em 2011 ele me procurou dizendo que havia se mudado para São Paulo e que ia se casar. A gente retomou essa relação mais intensamente, mas ele se casou e a gente se distanciou. Em meados de 2019, o Pedro me procurou no Instagram e propôs um encontro, que aconteceu em outubro, após 14 anos de relação virtual. Ele está infeliz no casamento. Eu, ao contrário, eu sou muito feliz no meu. Mas nesse momento, eu estou vivendo esse desejo reprimido por tantos anos. Seguimos assim, só não sei por quanto tempo. Sexoterapia. Ana Canosa. Eu ia falar, gente, só na Canosa para resolver isso aí, gente. Olha, tem algum dado, Ana? Agora eu não vou falar de dados. Eu vou falar assim, primeiro, quando a gente fala relação virtual, o que é virtual? É o que pode vir a ser, né? E essa história registra muito bem o significado do conceito de virtual, aquilo que pode vir a ser. Então fica claro no discurso dela que esse sujeito, ele é o que eu chamo, Ana Canosa, de refúgio amoroso. Isso eu observo desde as minhas velhinhas, que eu dou aula na terceira idade, de vez em quando, há 20 anos que eu dou aula para a terceira idade, quando elas contam que, ou elas segredam para mim, que elas eram casadas, mas que elas tinham um primeiro namorado que não tinha sido marido, que elas pensavam que com ele podia tudo ser diferente, etc, etc. Então, é aquele refúgio, aquela figura em que eu me refugio enquanto o meu relacionamento, nos momentos de frustração, de sofrimento, em que você fica fantasiando que aquele indivíduo, aquela pessoa, vai ser a figura que vai salvar você da sua frustração e do seu sofrimento. Sabe? É o famoso em si, né? É o famoso em si. Então, essa pessoa vira uma marca, a marca do refúgio. Todo mundo se refugia, gente. A gente se refugia em várias fantasias, né? Quando tá ruim, você, vou me separar, vou embora dessa casa, se eu tivesse casado com não sei quem. Então, assim, a gente se refugia. Agora, no caso dela, esse refúgio, ele fica, né, concretizado numa única pessoa e investido de desejo. Porque aí tem mais isso, né? Tem a não realização do desejo. E a gente tem que lembrar que a gente só deseja o que nos falta. O desejo, ele nasce na falta. Então, além de tudo, ela fica alimentando. Deixa eu já juntar com uma outra coisa, gente. Antes, porque eu me lembrei de uma cena muito interessante no meu consultório. Eu atendi um casal, casados há 40 e tantos anos, um casal de idosos, ele e ela. E eles foram no meu consultório porque queriam melhorar a vida sexual, aos 70 e tantos anos de idade. E ela era uma mulher que tinha muita dificuldade de fazer sexo. Ela foi muito reprimida a vida toda, então ela foi aquela coisa ligada à maternidade. E esse homem, ele chegava na sessão e dizia assim, porque doutora, eu desejo essa mulher até hoje, o meu pênis endurece por ela. E aí eu comecei a perceber... Maravilhoso, né? Maravilhoso. Mas que o tanto de desejo que ele tinha era muito motivado pela negação dela. Então, ele colocava ela que um dia essa mulher ia desejar, ia transar, sabe assim? Ia transar. Então, ele vivia o si dela era a própria esposa, né? Exatamente. Era curioso que o desejo dele estava muito no dia que ele puder realizar essa relação sexual com ela. Então, ele ficava esperando tanto esse dia, né, que esse desejo, o dia que acontecia era uma coisa incrível. Então, eu me lembrei dessa história
para mostrar o quanto que a gente consegue investir a libido a partir da falta e o quanto a gente pode ficar preso a isso, como no caso da nossa personagem. Isso tem tudo a ver com relação à distância, né? É isso, você fica nessa projeção do dia que você vai estar junto com a pessoa, né? E tem uma coisa assim, eu já, né, anos de terapia, claro, quando eu fui chegar nesse relacionamento, eu tinha uma coisa muito de querer me colocar sempre e de ter essa perspectiva de uma realidade, assim, era uma coisa que eu tentava muito colocar de alguma forma nas minhas conversas. E no meu caso, no meu namoro, a distância me facilitou a acelerar esses processos. Conversas que talvez eu não conseguisse ter ao vivo, eu conseguia, e aí eu tentava, porque eu falava muito assim, eu não quero viver na expectativa, eu quero que esse relacionamento seja de verdade, mesmo que seja à distância. Então eu forçava algumas coisas, forçava não, mas eu puxava algumas conversas que talvez eu não tivesse no relacionamento normal, assim. Bárbara, mas vocês tomaram a decisão, tipo, vocês não moraram juntos antes de se casar, ele veio, largou tudo e para se casar e ficar com você. Ele veio 1 mês antes do casamento. Ele, um mês antes da gente casar. Aí a gente já estava junto há 2 anos, né? A gente já também mais velho. Eu acho que muitas coisas colaboraram para o nosso caso. A gente já tinha tido 2 grandes relacionamentos, tanto eu quanto ele. A gente já tinha mais experiência de vida. Os 2 tinham 35 anos. Eu acho que já muitas coisas foram a favor da gente. 30 e poucos anos. Então, muitas coisas foram a favor da gente. A gente fez alguns testes de convivência, digamos assim. A gente passou alguns dias juntos, mas ele passou mais tempo lá em casa. Não ficamos só no final de semana, fomos intensificando alguns momentos. Mas assim, né? Tudo, sei lá, tudo expectativas e chances e teste também, né? Tem nada que é 100% comprovado de que vai dar certo, obviamente, né? Mas foram coisas que, para mim, no meu processo, foi me dando mais segurança. E aí, acho que sim. Mas eu acho que, assim, no primeiro momento, logo depois que a gente casou, de uma forma tranquila, assim, nada de, tipo, grave, mas a gente teve algumas adaptações de espaço, de estar morando junto, de rotina, que talvez alguns casais que estão mais perto passem. A maior diferença é esse, como a gente estava falando no começo, é o risco, né? O risco é maior quando alguém tem que abrir mão da vida dela lá fora em outra cidade, em outro país, para ficar com alguém, né? Porque o risco é menor, eu acho que por um lado de um quarteirão para o outro. Mas por um lado também traz uma sensação de compromisso, né? De eu quero mesmo. Então assim, tu quer, então eu vou. Eu estou largando meu emprego aqui, estou entregando a chave desse apartamento. Eu acho que te força a refletir de uma maneira talvez um pouco mais, no meu caso, né? Porque tem gente que acha que não, é o amor, vamos ver só de amor porque o aluguel venceu na quarta-feira, né? Eu não sou muito essa pessoa, eu me forçou a ser mais racional, o meu tipo de relacionamento à distância, e não apostar que o amor ia vencer tudo, não. Então assim, é isso, ele tá largando a vida dele lá. Eu quero que ele venha agora, ou daqui 6 meses, ou daqui 1 ano. Não, eu quero que seja daqui 6 meses, porque também não quero ficar mais tempo que isso longe, né? No meu caso. Eu acho que a Bárbara está falando, a gente volta naquela questão, né? De que, de alguma maneira, depende muito da sua expectativa do relacionamento, do que você quer fazer. Porque, veja só, se eu não tenho saco de conviver com ninguém, relacionamento virtual, para mim, à distância, sem compromisso, é maravilhoso. Eu fico lá mantendo esse troço, entendeu? Porque eu não tenho. E aí a pessoa, às vezes, vem com esse discurso de ai, meu Deus, eu não gosto, não dá certo com ninguém, eu não quero ninguém. Mas aí, quando você vai ver, a pessoa, de fato, não quer compromisso. Só que ela não assume para ela que ela não quer compromisso, portanto, ela fica mantendo relações com pessoas que também não estão disponíveis para isso, né? Então, depende muito da disponibilidade. Eu acho que a internet, a carta, o sei lá o que, o pombo correio, o que for, o panelaço, pode servir para meios de comunicação, dependendo do que você deseja, qual é a sua expectativa, o que é que você procura e o que é que você busca. A única questão é a gente alinhar a linguagem. Se eu quero que alguém me veja como eu sou,
eu tenho que alinhar essa linguagem na minha persona virtual. Não dá para eu criar uma persona completamente diferente e oposta àquilo que eu sou e àquilo que eu desejo no relacionamento afetivo. Perfeito, Ana Canosa. E vamos para o clímax. Clímax. Ana, o que a gente aprendeu com tudo isso? A gente aprendeu que virtual é o que pode vir a ser. E o que pode vir a ser vai depender da sua disponibilidade emocional para ter um tipo de relacionamento ou outro tipo de relacionamento. A gente aprendeu que a ferramenta da internet pode aproximar as pessoas ou pode também distanciá-las. A gente aprendeu que é muito importante conectar a persona real da personagem virtual que todos nós criamos nos nossos cotidianos e nas nossas redes. A gente aprendeu que as expectativas nas relações amorosas podem ser muito semelhantes, tanto nos relacionamentos reais quanto nos relacionamentos virtuais. O que vai mudar é a maneira como a gente vai se comunicar e compreender quem é o outro de verdade. E a gente aprendeu que todos nós estamos nos relacionando virtualmente com as pessoas, né? Vide este podcast que foi gravado afetivamente numa fase de isolamento e num distanciamento duro, mas necessário. Foi bom para você? Bárbara, esse é o momento que a gente indica livros, filmes, séries, aplicativos e o que mais você quiser para deixar a vida das pessoas ainda melhor, não é mesmo? Eu tenho 2 indicações. Uma indicação de quem já viveu um relacionamento à distância. É um aplicativo, na verdade, ele é uma extensão para usar no navegador do computador. Chama Netflix Party. Tu baixa, tu adiciona no teu Chrome e aí tu pode assistir Netflix junto com o cara, com a mulher, enfim, com o seu parceiro à distância. E vocês podem ter até um chatzinho do lado. Claro, a gente pode dar o play os dois ao mesmo tempo e ir se falando no telefone, mas essa é uma maneira, assim, de organizar o negócio. Vocês assistem ao mesmo tempo, podem comentar cenas no chat, mandar áudio. Eu usava com o Marcos e era bem divertido. A gente conseguia fazer sessões à distância, cada um com seu vinho, e a gente viu o mesmo filme num sábado à noite. E vale para esses tempos de isolamento essa dica aí, Total, né? Total. E a minha outra indicação é um livro, bem assim, literatura fofinha, divertida. Tem um filme que chama... O primeiro é Como Eu Era Antes de Você. Teve uma série, foi muito famosa, Como Eu Era de Você, virou filme e tal. E aí, enfim, a terceira continuação desse livro chama Ainda Sou Eu. E nesse terceiro livro, a personagem principal, ela tá namorando um cara que mora em Londres e ela vai morar em Nova York. E eles têm esse relacionamento à distância. E ela fala um pouco sobre isso. Ela fala... E é uma coisa que eu acho que é um desafio também do relacionamento à distância, que a gente não chegou a falar muito, mas é da vida toda que existe daquela pessoa, da qual tu não faz parte, né? Então essa mulher do livro, ela sai da cidadezinha que ela mora, perto de Londres, não, ela sai de Londres mesmo, vai para Nova York, onde ela conhece pessoas novas, se encanta por essa cidade maravilhosa que ela chega, novo trabalho, enfim, e aí o namoro, o cara tava lá, ela tem novas histórias, novas pessoas em que ele não consegue muito entrar. E quando finalmente ele vai visitá-la, que eu acho que é uma outra coisa que pode acontecer nos relacionamentos à distância, ela faz toda uma programação maravilhosa da expectativa de como eles vão no musical, vão passar no Central Park, vão no restaurante maravilhoso, ele chega e ele come uma comida estragada e ele passa mal o tempo todo e ela tá lá. Eles não conseguem nem transar e ela tem que se adaptar àquela realidade toda a expectativa do relacionamento à distância. E aí, enfim, é bem interessante o jeito como eles vão lidando com esse momento da vida à distância dos dois no livro. Ai, muito bom, quero ler. E você, Ana, o que tem para indicar para a gente hoje? Olha, eu vou indicar um filme que é um filme brasileiro que chama Ponte Aérea, que também trata do assunto aí do relacionamento à distância, né? Que é um filme fácil da gente encontrar e bem gostoso. E vou indicar um aprendizado do isolamento. Um aprendizado. Que tudo é uma questão de perspectiva, né? Hoje, quando a gente pensa a história da internet, imagina se não tivesse isso para a gente poder satisfazer os nossos afetos, né? E as nossas necessidades de vínculo
e de conexão afetiva. E a caixa de cartas da mãe da Marina, a mala. E eu nunca imaginei que eu fosse pedir para o meu marido, em todos esses períodos de isolamento, nos dias, que ele todos os dias usasse uma camiseta de futebol. Porque eu não vejo nada menos erótico do que isso, mas é alguma coisa muito fácil de colocar na máquina de lavar. Ai, sorte que o Rodrigo jamais ouvirá esse podcast até o fim. Mas, gente, ó, quero desconstruir essa fala da Ana, porque eu acho que tem uma coisa sexy na camiseta de futebol, sim, tá? Não, é verdade, pelo amor de Deus. Eu acho bem todo sexy. Dia não, todo dia não. Cada um com os seus desejos, Ana Canosa, porque eu acho bem sexy, viu? Verdade. Deixa ele na coleção de camisas de futebol dele. Olha, a minha dica é um perfil do Instagram que chama @petitluxure, que é pequenas luxúrias em francês, que são desenhos muito delicados que nesse período de isolamento está com uma série especial de Juntos no Confinamento, juntos ou à distância, ou juntos na distância, né? Todo dia com um cartunzinho novo. Bem romântico, assim, fofinho, inspirador. Vou seguir, gostei. A gente precisa de imagens bonitas dos confinamentos. Não aguento mais ver o sol, literalmente vendo o sol nascer quadrado pelas telinhas aqui da criança pequena, né? Tipo... Olha, mas nós vamos passar por essa e, enfim, encerrando essa temporada, Ana, episódio número 16. Gente, muito obrigada. Obrigada a vocês pelo convite, adorei. Muito obrigada, Bárbara. Obrigada, Marina, por essa parceria tão deliciosa no Sexoterapia. Quero agradecer todos os nossos ouvintes, fãs de carteirinha, que mandam tantas mensagens deliciosas e que têm aprendido tanto com as nossas discussões, que a gente também aprende muito, né? Todo mundo aí, coragem, e em breve, se Deus quiser, a gente volta com sexoterapia para todo mundo. Até lá, gente. Siga o Universal UOL nas redes sociais e compartilhe com a gente a sua história. Quem sabe o seu dilema não é o próximo a ser tratado por aqui. Você pode ouvir este e outros podcasts do UOL em uol.com.br/podcasts. Sexoterapia tem apresentação de Marina Bessa e Ana Canosa. Edição de áudio, João Pedro Pinheiro. Reportagem, Fernanda Colaviti. Coordenação, Juliana Carpanês.